Bom, pessoal, o friozinho tá aí. Vocês têm visto como que tá muito frio, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. E pela estatística que eu estava analisando hoje pela manhã no noticiário, o próximo inverno agora que está se aproximando vai ser muito mais frio do que o inverno do ano passado. Meu Deus, já deu para perceber que a nossa saúde ocular vai estar como? Seco, você vai estar assim, ó. Visto assim, doutora. Vai estar bem, ou ardendo assim, toda hora piscando, porque nós temos esse costume, né? Fica assim, ó, ou piscando, ou então coçando os olhos. Mas nada melhor que nós recebemos aqui nessa tarde a doutora oftalmologista Patrícia Kakizaki, aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Renato. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no programa, sempre melhor com vocês. Falando um pouquinho sobre a saúde dos nossos olhos, né? Querendo ou não, esse inverno vai ser realmente bem frio e essa estação, ela realmente deixa nossos olhos mais sensíveis, mais secos? Sim. No inverno, por conta das baixas temperaturas, acaba que o clima fica mais seco, o ar fica mais seco e fica mais poluído também. Com isso, a gente vai ter sim mais sensação de olho seco e precisamos ter alguns cuidados a mais com os nossos olhos. E quais são os sintomas, assim, que eu posso falar que sejam piores, que pode causar mediante a olho seco? Sim, quando a gente tem o olho seco, a gente acaba a lágrima, né? Vou começar falando da lágrima. Falar da a lágrima. lágrima, ela serve não só para hidratar os nossos olhos, como também para proteger os nossos olhos. Então, a lágrima é a primeira lente que a gente tem para formar a imagem. Quando a gente está com o olho seco, até a visão fica mais embaçada. Então, às vezes, quando você está olhando alguma coisa, você tem que ficar piscando para focar, muitas vezes pode ser um sintoma de olho seco. Quando você tem aquela sensação de ardência, final do dia, do olho mais cansado, coceira nos olhos, também são sintomas de olho seco. O olho mais vermelho, tudo isso pode ser ocasionado pelo ressecamento ocular. O ressecamento ocular, ele pode trazer consequências graves para a nossa visão. Por quê? A nossa córnea, ela tem que estar sempre bem hidratada pela lágrima, que tem 3 camadas. Ela tem uma camada de gordura, ela tem uma camada aquosa e tem uma camada de mucina. Essa lágrima, ela vai fazer a proteção, hidratação, melhorar a nossa visão, e se ela não estiver protegendo a nossa córnea fica desprotegida. Então fica muito mais fácil a gente pegar uma infecção, por exemplo, uma conjuntivite. Eu posso ter uma ceratite, que é uma inflamação da córnea, e se eu levar uma bactéria nessa córnea inflamada, eu tenho risco até de fazer uma úlcera de córnea, que pode levar a consequências ainda piores. Conforme a doutora estava falando aqui, o olho seco não tem nada a ver com problema de visão. Olho seco é uma coisa, problema de visão é outra. Na verdade, Renato... Pelo quê? Por causa da minha pergunta. Claro. No mês de março, nós começamos aqui o programa. Perfeito. E eu percebi que, desde que nós registramos aqui o programa, minha vista tem ficado um pouco embaçada. Sério? Mas só que ela fica embaçada quando eu estou aqui no estúdio. Você percebe aqui pela iluminação da luz forte. Claro. Quando eu estou... ou no quarto, em algum outro ambiente, eu consigo enxergar normalmente. Mas quando eu venho aqui para o estúdio, a minha vista fica assim, sabe? Eu não consigo, fica muito embaçada. Não tem nada a ver com problema de visão. Define isso pra gente, por favor. Na verdade, o olho seco, Renato, ele também pode trazer um embaçamento da visão. Ah, é? A primeira lente do nosso olho não é a córnea, a gente considera o filme lacrimal. Então, se o filme lacrimal ele não está bem formado, a minha visão também vai ficar embaçada. Por isso que às vezes a gente tem que ficar piscando para focar. Hoje em Bom ou dia, não é bom? Piscar é ótimo. É bom ficar isso. piscando toda hora? Quando a gente pisca, a gente hidrata o nosso olho. Então, essa que é a grande vantagem, essa que é o grande fator. Quando a gente está em frente à tela, hoje em dia, com a pandemia, home office, excesso de computador, celular, a gente acabou passando muito tempo em frente às telas. Quando a gente está em frente à tela, a gente pisca muito menos. Ou gravando aqui no estúdio, você na frente da câmera, você acaba piscando menos. E por piscar menos, o nosso olho hidrata muito menos, a nossa lágrima não fica fazendo a proteção que ela deveria, e por isso que nossa visão também fica mais embaçada. Nossa, que interessante. Por isso. Doutora Patrícia, e o que eu devo fazer para poder melhorar a minha saúde ocular, no caso do olho seco? Por exemplo, beber água. Beber água é uma coisa que a gente esquece que também faz bem para o olho. Principalmente agora nessa Exato. estação de outono e inverno, frio, Perfeito. a pessoa já se restringe um pouco de beber água. Ah, beber água não, porque eu não preciso. Quando acorda também não precisa beber água, só bebe quando está com sede. Não é assim, né, doutora? Exatamente. Na verdade, no inverno, clima seco,
tudo mais seco, a gente tem que se hidratar ainda melhor. Então, beber água é muito importante também para a hidratação dos nossos olhos. Se você trabalha em frente à tela, computador, celular, câmeras, fazer intervalos de descanso, saindo um pouquinho da tela, olhando para longe, fazendo intervalos, você também consegue hidratar melhor os seus olhos. É outro fator positivo. Paciente que já tem o olho seco, tem os sintomas, pode usar colírios lubrificantes, que são lágrimas artificiais, mas que devem ser prescritos pelo seu oftalmologista. Muitos pacientes vêm usando colírios achando que são lubrificantes e, na verdade, são colírios... Tem muitos casos desses também? Existem muitos, Renato, infelizmente. Infelizmente, são colírios que às vezes contêm corticoide, que é uma substância anti-inflamatória que melhora muito quadros de alergia. Porém, pode levar a problemas muito sérios de visão, como glaucoma, catarata precoce e problemas irreversíveis, né? O glaucoma é uma das principais causas de cegueira hoje e pode ser induzido pelo uso excessivo de corticoide. Aqueles colírios que são muito vendidos na farmácia, que deixam o olho branquinho, que são descongestionantes, o olho fica realmente bonito, mas eles não são indicados para olho seco, eles não hidratam e podem, a longo prazo, deixar um olho vermelho de rebote, um olho vermelho crônico que não melhora por uma vasodilatação dos vasinhos do olho, podem levar a problemas de pressão, até arterial, por conta dessa... Problema de pressão também mediante colírio? Também, por conta desses descongestionantes que fazem uma vasoconstrição. Eles fecham os vasinhos do olho. O olho fica muito bonito, branquinho, mas o uso crônico desses colírios também pode trazer problemas, Renato. Por isso que eles devem ser prescritos pelo seu oftalmo, que vai prescrever uma lágrima artificial que seja realmente recomendada para o seu caso, com conservante, sem conservante, com uma camada lipídica maior. É um olho seco evaporativo, porque eu tenho menos camada de gordura. Então, eu produzo lágrima. Não quer dizer que eu tenho olho seco e não produzo lágrima. Eu produzo lágrima, porém, com uma camada de gordura menor. Então, por isso, eu preciso de um colírio que tenha uma camada de gordura melhor, que não faça minha lágrima evaporar logo. Então, é esse tipo de exame que é sempre muito importante fazer. Então, só para resumir o que a doutora acabou de falar, que nessa tarde não é recomendado você chegar na farmácia e sair comprando determinados colírios. Vou comprar o colírio porque é bom. Ainda tem aqueles, doutora. Vou comprar o do meu amigo. Não, o que é do teu amigo é do teu amigo, o que é teu, não quer dizer que vai servir para você. Mais ou menos isso. Exatamente, é de cada um. É de cada um, é pessoal, né? Com e outra certeza. coisa, doutora, acerca do barato sai caro. Eu vou comprar o colírio tal, que é baratinho, só poder fazer uma lubrificação. Não, é erradíssimo. Vocês estão vendo aqui, a doutora Patrícia já está dando a indicação para vocês comprarem colírios só mediante a indicação do seu oftalmologista. Perfeito, não é isso, doutora? Renato, exatamente, perfeito. E a respeito, doutora, a pergunta que não quer calar daquela pessoa que fica... Você acredita? Tira essa mão do olho, Renato, eu não boto no olho. Gente, olha só, eu não sou de ficar piscando muito, mas só de olhar para a doutora eu estou piscando não sei quantas vezes. Eu acho que eu já estou hidratando várias vezes. Então já entrou na sua mente. É verdade. Coçar o olho, Renato, aquela pessoa errado. que Não, eu já vi pessoas que assim, tô coçando. Quase uma mania, né? Parece que vai arrancar o olho fora, né? Tem pessoa doutora, que com aquela vontade. Nem com dedo, nem com pano, como é que é? Nada. Com nada. Nem com nada, Renato. Assim, coçar... Nem com algodãozinho, nada. Coçar o olho, por que todo oftalmo fala que não pode coçar o olho? Primeiro que nossa mão sempre está cheia de bactéria, vírus, micro-organismos que você vai levar para uma mucosa. Então, você pode pegar uma conjuntivite por conta disso. No inverno, aumenta tanto os casos de conjuntivite por conta disso. O olho fica mais seco, irrita mais, a gente tem mais a mania de colocar a mão no olho para realmente tentar melhorar esse sintoma e acaba levando bactéria, vírus e vai pegar uma conjuntivite sim, que é por contato. Nossa, sério? Então, além desse... Até Covid, né? O Covid você pode pegar pelo meio dos olhos. Então, você levar o vírus para o seu olho, você vai se contaminar. Por isso que a gente pede para não levar a mão no olho. Coçar muito o olho, você pode induzir algumas doenças graves, como, por exemplo, o ceratocone. O que seria o ceratocone? Por sinal, esse mês de julho, o Junho Violeta, é o mês de conscientização ao combate ao ceratocone. Olha. Ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é essa primeira tampinha do nosso olho, que fica na frente do coloridinho, da íris. A córnea ela vai ficando cada vez... É aquele pequenininho? É a tampinha, Renato. É a tampinha. É bem a tampinha. Onde a gente coloca a lente de contato, a tampinha do olho, essa é a córnea. A córnea ela vai ficando mais fina na parte central e vai ficando mais protrusa, como se fosse um conezinho mesmo. Por isso que a doença chama cerato de córnea, cone. Então a córnea vai assumindo um formato de cone. E com a progressão dessa doença, o paciente vai enxergando cada vez menos e mesmo com óculos ou lente de contato, chega uma hora que a gente não consegue mais corrigir a visão desse paciente e precisa ir para uma cirurgia.
implante de um anel ou até mesmo para o transplante de córnea. Então a gente tem que trocar a córnea desse paciente para ele conseguir voltar a enxergar. E aí também a importância isso tudo por causa de uma coceira nos olhos. Por isso que coçar o olho cronicamente pode levar a essa doença. E ainda mais quando as mãos não estão bem lavadas, né? Com certeza. Aí você pode ter outro piorar problema. Mais ainda. Ainda pega uma infecção junto, Renato. E outro problema, quando a gente coça o olho, nosso olho é muito delicado, Sim. né? Então a gente pode induzir até mesmo um descolamento de retina, que é uma urgência na oftalmologia, uma doença muito grave e que tem que ter uma cirurgia de urgência. A retina é uma película bem fininha que recobre o nosso olho por dentro, que é responsável por captar a imagem. Então, é ela que vai captar a imagem e levar toda a informação do que a gente está vendo para o nosso cérebro. A gente preenchendo o olho por dentro tem uma gelatina bem densa, que é chamada de vítreo. Essa gelatina ela fica grudada na retina. Então, quando você coça, esse vítreo faz isso daqui. Então, ela puxa a sua retina e pode rasgar e levar a um descolamento. A retina descolando, você vai perdendo a visão. Então, você tem que fazer uma cirurgia de urgência para colar ela no lugar o mais rápido possível, para que realmente o paciente volte a enxergar o mais rápido e não tenha tantas sequelas visuais. Por isso, não cocem o olho. Caraca, doutor, eu tô assim, de boca aberta. Piscando e sem coçar o olho agora, Renato. É verdade. Doutora, não fugindo aqui, pessoal, Claro. do contexto do que nós estamos conversando, Sim. mas é uma dúvida que eu tenho, e eu tenho, acho que parece que é uma perseguição comigo, doutora. Sério. O tal do cílio nos olhos, quando cai nos olhos, aí a gente fica. É mais ou menos a coceira, Certo. né? Aí você fica. Aí você faz assim, aí você abre, aí você mexe, aí você fica assim, ó. Como fazer? Como fazer, como lidar? Fala um pouquinho, ainda mais agora nessa estação de outono e inverno, misturando com o olho seco. E aí, como é que a gente deve lidar com essa situação? Infelizmente, cílios caem no olho, né? O Os meu é cílios direto, são... o meu é direto. E vai cair dentro. Uma das coisas que vocês podem fazer é o uso do colírio lubrificante, que foi recomendado até pelo seu oftalmologista. Quando você hidrata, você acaba removendo. O cílio, se o olho está seco, o cílio gruda e realmente ele não vai sair na sua conjuntiva. A hora que você hidrata, o cílio ele vai saindo aos pouquinhos e você não precisa tirar, colocar o dedo lá dentro. Se for preciso realmente você colocar o dedo lá dentro, lave bem sua mão, bem limpinha. Depois de você hidratar, puxa sua válvula para baixo e você vai tirando aos pouquinhos. Mas é bom, não quero te cortar, mas é bom colocar para dormir, mais ou menos isso. Por quê? Pelo fato de você for colocar o colírio, né? E já vai deixar, e naturalmente ele vai se locomovendo? Na verdade, mais ou menos não isso, precisa ou não? ser antes de dormir. Não Nato, precisa? Não, tá te incomodando durante o dia, já hidrata, já para você já realmente tentar tirar o cíliozinho aí do olho. Uma das coisas que fazem com que o nosso cílio acabe caindo muito, essa queda grande de cílios, é uma blefarite, que a gente chama, que também aumenta o número de casos no inverno, que é uma inflamação da pálpebra. Então, é como se fosse uma dermatite, vamos dizer assim, da base dos cílios, da pálpebra mesmo, que leva a uma coceira muito grande e uma queda de cílios. A blefarite é uma inflamação das glândulas que ficam do lado dos cílios, que são as glândulas de Meibomius, que produzem aquela parte gordurosa da lágrima que eu comentei anteriormente. Então, se a gente fizer uma higiene adequada todo dia, um shampoozinho neutro infantil, de bebê que não arde o olho, lavar os cílios de manhã e à noite, hidratar durante o dia, é muito difícil ter essa queda tão grande de cílios ou que essa blefarite piore ou traga tantos sintomas. Muitos pacientes sofrem bastante com a blefarite, porque o olho fica mais vermelho, coça, queda de cílio, começa a aparecer como se fossem umas caspinhas na base do cílio, que também acaba incomodando bastante. Então, só de fazer essa higienização, hidratar, muitas vezes você já melhora bastante. Uma alimentação rica em ômega 3 também ajuda a melhorar a qualidade da sua lágrima, melhora a blefarite, melhora o olho seco. Então, algumas coisas, vamos dizer assim, do seu dia a dia, de hábitos, também pode melhorar esses sintomas. Entendi. A gente estava até conversando ali nos bastidores a respeito do bocejar e do lacrimejar. É a mesma coisa? Você havia falado que seria a mesma. Os dois estão hidratando? Exato. Os olhos? Algumas pessoas pensam... O bocejo e o lacrimejar, os dois estão hidratando? Às vezes a gente pensa, né? Mas eu não tenho olho seco porque eu lacrimejo toda hora, eu choro. Vamos dizer assim, né? Eu choro, sai lágrima, então eu não tenho olho seco. Na verdade, é um pouquinho diferente, né? O olho seco, na verdade, é mais não só relacionado à quantidade da lágrima, mas à qualidade da lágrima também, né? Então, quando a gente chora, tem aquele, digamos, o lacrimejar emocional, que a gente chama por conta já de reflexos mais emocionais, não é a mesma lágrima de quando a gente produz normalmente para proteger os nossos olhos. Ela tem uma quantidade de parte aquosa da glândula lacrimal muito maior.
Então, por isso, quando a gente está chorando muito, até a gente fica com a pálpebra mais inchada, porque é uma lágrima que tem como se fosse uma osmolaridade mais baixa. Então, por isso que acaba ficando com a pálpebra mais inchada. Nesse ponto de ficar com a pálpebra inchada, de tanto chorar, é bom? Olha, não é tão bom, né? Não é tão bom? Não, assim, pro olho não faz mal, mas se você tiver que sair, alguma coisa, sair com aquele olho inchado, às vezes não é tão legal, né? Esteticamente falando. Sim. Então, tá com muito inchado, fazer então uma compressinha fria vai te ajudar. Querendo ou não, para produzir mais lágrima, os vasos têm que se dilatar. Então, para chegar a um influxo, né, de sangue maior, para realmente produção da lágrima, isso também pode causar um inchaço. Então, se você ficar em posições mais eretas para descer, também o inchaço vai embora um pouquinho antes, compressinha fria. Mas faz mal pro olho chorar de jeito nenhum. Não faz mal, né? Não faz mal. Não, e não aqueles tem casos que a problema. pessoa não chora por nada, doutora Patrícia? Por nada. A pessoa é durona lá, não desce uma lágrima. Aí tem que usar lubrificante. Aí tem que usar lubrificante. Ou então, pega a cebola e começa a descascar. Isso, cortar. alguma coisa. Mas aí, nesse caso, Claro. façam-se tantas homenagens para a pessoa não se emociona. Nem com cebola a pessoa também não chora. Qual que seria a receita para poder fazer até mesmo a lubrificação dos seus olhos, dos próprios olhos da pessoa? Não, ela pode lubrificar artificialmente, com certeza. Mas... No caso, vai ser artificial, no caso dela. Exato. Existem pessoas realmente que têm assim, algumas doenças que afetam a glândula lacrimal, que realmente não produzem lágrima, né? Doenças inflamatórias, autoimune, que aí sim, né? A gente vai fazer um tratamento direcionado para a doença daquela pessoa, anti-inflamatório, imunossupressor, então varia muito, né? Varia bastante nesses casos. Mas se é só uma pessoa durona, aí realmente não tem jeito. Aí chora, amigo! Nem com a música lá, aquele dos sertanejos, vou chorar! Nem assim. É o único jeito. Mas tem pessoas que é durona mesmo, né? Tem gente, eu sou uma manteiga derretida. Propaganda Sério? comercial, já tô chorando. Já tá chorando. Eu não posso ver aqueles programas que falam da história de vida de uma pessoa. Como se fala da história do antes e depois, rapaz, eu já estou chorando já no comecinho. Porque nós sabemos que veio da favela, veio de uma vida difícil, né? E depois de um sofrimento. Aí você vê a transformação, rapaz, eu já fico emocionado. Até demais. Mas voltando aqui ao assunto, doutora, você havia falado a respeito da dermatite. O que seria a dermatite nos olhos? Então, a gente chama mais de blefarite até, Renato, que realmente seria essa inflamação das glândulas da pálpebra. Então, a pálpebra ela vai ficando... Na nossa pálpebra, do lado dos cíliozinhos, a gente tem várias glândulazinhas que produzem gordura, para a gente realmente produzir uma lágrima de qualidade. Essas glândulas podem ir entupindo por conta da oleosidade da pele, inflamação, e esse entupimento vai gerar uma inflamação que é a blefarite, que se a gente não tratar, vai piorando, podendo causar o ordelo, que é o famoso terçol, né? Que também muitos pacientes acabam tendo, e isso pode acontecer. Então, a dermatite dos olhos é a blefarite. Essa inflamação das glândulas da pálpebra pode ficar essas caspinhas nos cílios que tem tratamento. Então, a gente normalmente pede para o paciente higienizar bem com shampoo neutro infantil, hidratar. Em casos mais graves, a gente também pode passar um colírio ou uma pomada, associação com anti-inflamatório, antibiótico para reduzir a população de bactérias. E tratamentos via oral com ômega 3, suplementação também ajuda bastante, Renato. E nessa estação, no caso que nós estamos voltando, se preparando para o inverno, é normal mesmo os olhos ficar ardendo? Com essa estação, querendo ou não, o clima fica mais seco, né? Então o ar fica mais seco, com isso nosso olho acaba ficando mais ressecado também. E por isso que a gente tem mais sintomas de ardência. Às vezes até o lacrimejamento também é um sintoma de olho seco, é o seu olho tentando produzir mais lágrimas para tentar hidratar mais. Nessa época do ano, pelo clima mais seco, a poluição aumenta também. Então, por isso que piora os sintomas. Querendo ou não, o paciente tem mais alergias. Então, conjuntivite alérgica, que também traz sintomas de ardência, coceira, olho vermelho, também acabam aumentando mais nessa estação. E por levar mais a mão no olho, a gente acaba também contraindo mais infecções, conjuntivites mesmo. E por isso que o olho acaba tendo que ter um cuidado um pouquinho especial, o ano todo, né? Mas nessa época do ano, com certeza, um pouquinho maior. Entendi. Para nós finalizarmos aqui, doutora, a respeito do soro fisiológico. É bom usar, não é bom usar o soro fisiológico? Porque você já tinha falado a respeito do colírio. O colírio, claro, a pessoa tem que usar mediante o que o seu oftalmo realmente prescreveu. Os oftalmos prescreveram para eles, né? Por indicação médica. E o soro, todo mundo chega e já
sair botando soro. É bom, não é bom? Fala pra gente. O soro fisiológico, para você realmente fazer uma compressa, para você higienizar por fora suas pálpebras, tudo bem, não tem problema. Não tem Mas problema. realmente para você hidratar o seu olho, para você usar como uma lágrima artificial, o ideal é que seja usado os colírios lubrificantes. O soro não tem a mesma composição da lágrima e existe ainda o risco de soro fisiológico poder levar a alguma contaminação do seu olho, né? Então esse soro que não deixar o soro aberto, o soro aberto você pode pegar até uma infecção por acantameba, que realmente é uma infecção muito grave. Eita. Então a gente pede para realmente o soro dentro do olho não, nem para conservar lente. Existem produtos próprios para conservação da lente de contato, que é outro fator, a lente de contato que resseca mais nosso olho. A lente de contato resseca mais ainda os olhos? Também, por isso que precisa de uma atenção especial. Usuários de lente, usar mais colírio lubrificante, para realmente... Os dois tipos de lente que você fala, aqueles que já usam para visão mesmo, ou aqueles que usam... Colorida. Os coloridos. Tanto Independe. faz. Exato, as duas lentes deixam o nosso olho mais seco e mais sujeito, né, a pegar alguma infecção, ter algum problema na córnea por conta do uso de lente. Você está toda hora manipulando, né, colocando o dedo no olho, querendo ou não, você pode fazer microlesões, então você tem mais risco de pegar alguma infecção usuário de lente. Então nunca guardar ou conservar sua lente em soro fisiológico, existem produtos específicos para isso. Os produtos que têm bactericida, tudo mais, para realmente não ter esse tipo de problema. Então soro dentro do olho, melhor não. Se você teve uma queimadura, caiu alguma coisa no seu olho, você tem que lavar, ok, jogar o soro no olho, espirrou um produto de limpeza no seu olho, vai lá e joga bastante soro para lavar, aí sim, ok. Mas para hidratar o seu olho, usa só os colírios lubrificantes, o soro não. Teria mais alguma dica para o nosso público, doutora? Acho que a dica... Além do soro, falamos bastante aqui, né? Bastante. Acho que a dica principal, Renato, que a gente abordou, né, realmente... É a consulta. A consulta com o oftalmo, que essa realmente ele é vai essencial. Passar, exato, e ele vai realmente identificar se tem algum problema, se tem alguma alteração, que muitas vezes é assintomático, né? Acho que a prevenção é muito melhor do que a gente fazer um tratamento e evitar coçar o olho. Não coloque a mão no olho. Não, gente, não faça isso. A doutora falou aqui e tá dito. Doutora, passe para o pessoal, por favor, o telefone de contato, o Instagram, claro, para que as pessoas possam estar te procurando aí. Poxa, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, meu Instagram, @, né, doutora.patriciakakizaki. Pode me inscrever por lá, ali no Linktree tem todos os endereços do consultório e tudo mais, para quem precisar. E obrigada pela oportunidade, Renato. Nós que agradecemos, obrigado por estar esclarecendo para todos nós aqui nessa tarde a respeito aí dos olhos secos, para esse friozão que estamos nos preparando agora para o mês de julho. E vai vir forte. Vai vir forte. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Renato.